Boa noite, então, a todos e a todas, né? É com um imenso prazer que nós estamos aqui mais uma vez, né? Para fazer uma live do Tocando o Coração, Enxergando a Alma, né? Essas lives que a gente vem desenvolvendo, né? Ao longo desse ano aí, mais precisamente, né? Desde a metade do ano, e que a gente tem buscado, né? Auxiliar todas as pessoas, né, nessa nesse amor cósmico, né? Nós estamos aqui para poder estar desenvolvendo, né, e, e aprendendo juntos, né? E nós estamos fazendo essa live num ano que foi tão difícil, mas ao mesmo tempo que tem nos proporcionado muitas aprendizagens. E poder estar aqui hoje fazendo essa live com essas duas pessoas incríveis, né? Que me ancoraram e me direcionaram, né? Em relação ao livro, é de uma imensa gratidão, né? Então, hoje, para poder estar conversando sobre, então, o poder de transmutação da palavra escrita, a gente tem o Emerson Bello, que escreveu, então, o prefácio do Tocando o Coração, Enxergando a Alma, que me deu, assim, aquele pontapé, né, digamos assim, que me jogou, né, na questão da escrita, que me fortaleceu, né, na escrita, me deu todas as condições para que eu pudesse estar compartilhando e desenvolvendo esse livro para vocês, né? E também para mim mesma, que a gente vai estar conversando ao longo da live. E também eu tenho aqui o Doralino, que, assim, né? Como a gente sempre brinca, entre o encontro de uma psicóloga, depois de um tempo, nos encontramos, então, uma futura escritora, né? E um editor e escritor. Então, a gente tem o imenso prazer também de hoje estar com o Doralino Souza, né? Que, que foi assim quem me disse assim, mas eu posso estar editando para ti, eu posso estar publicando, né? E então, para mim, é uma imensa gratidão que a gente possa fazer desse momento e desse espaço, né, um espaço para a gente poder estar conversando sobre isso, sobre o papel da escrita, do quanto a escrita pode estar nos auxiliando nessa conexão da gente mesmo, né, dessa reapropriação de si mesmo, e como uma possibilidade de compartilhar a partir disso, porque a nossa escrita sempre vai ter alguém que vai fazer sentido, né? Sempre vai ter alguém que vai ler e vai dizer, puxa, mas isso vai disparar sentimentos e sensações. Então, essa live foi feita com muito carinho, com muito amor, né? E para que vocês possam estar participando, né? E a gente, então, vocês podem estar deixando os comentários, né? Se houver qualquer problema em relação à transmissão, posteriormente essa live vai estar disponível aqui no Facebook, né? Também no Instagram. E na novidade que eu vou contar mais para o final da live. Né? Não vai ser por agora, então. Então, sejam bem-vindos a todos e a todas, né? E eu vou passar, então, para o Emerson, né? A primeira pessoa que vai estar compartilhando um pouco, né, e conversando conosco sobre esse tema, então, do poder, né, de transmutação da palavra escrita. Seja bem-vindo, Emerson. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer e uma honra. Eu gostaria de começar falando uma coisa fácil de perceber, né? Da transmutação, o poder de transmutação da escrita. Certa vez eu estava muito preocupado, quase batendo com a cabeça na parede, porque um filho tinha desaparecido. Aí ele me escreveu, ô pai, tá tudo bem, a festa tá maravilhosa.
Percebe? Eu fui de um ponto de extrema angústia e preocupação para outra, por uma mensagenzinha do WhatsApp. Tá? Agora, imaginem vocês que o universo falou conosco através da palavra escrita que foi canalizada por grandes mestres. E o poder de transmutação é tão grandioso que foi na base dos livros escritos das grandes tradições sapienciais perenes que se fundaram, se estabeleceram e se desenvolveram as grandes tradições sapienciais perenes da humanidade, assim como o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, o zoroastrismo, o judaísmo e assim por diante. Né? E nós vemos hoje assim, a importância da palavra escrita em todas essas grandes tradições sapienciais e principalmente no registro. Sejam registros de coisas maravilhosas que apenas de ler já encantam a minha alma, ou sejam registros tristes, como quem gosta de ver televisão, não é o meu caso, mas eu, como terapeuta, eu atendo muitas pessoas que assistem televisão, e não apenas nas imagens, mas nas escritas desse momento caótico da humanidade, que deixa todo mundo triste, com suas perdas, né? E com medo, abrindo espaço, então, para a eficácia do tal vírus nefasto que assola a humanidade. Né? Então, muito importante, desde o mundo antigo, a escrita para deixar registrado a genealogia das famílias, principalmente da nobreza, né? Para registros comerciais, enfim, para uma infinidade de coisas. E eu gostaria também de lembrar que, de uma forma geral, sem querer generalizar, generalizando, com que órgão do corpo a gente escreve? Né? Geralmente com as mãos. E se a gente abrir os braços assim, né, a gente vai observar os dois braços deixando o corpo sob forma de cruz, os braços fazem uma linha que passa pelo coração. Então, talvez a mão que escreve uma escrita transmutadora é a mão que parte da energia do coração. Né? Então, pessoas... Interessante, talvez, dizer que os vestígios mais antigos da escrita são as tábuas tártaras, descobertas na Romênia há 5.500 anos atrás, cujo significado da sua simbologia é desconhecida e sua natureza tem sido objeto de debates. Né? Na China também foram encontrados 11 caracteres gravados em casco de tartaruga. Se os pesquisadores comprovarem que estes sinais podem ser considerados uma forma de escrita, esta passaria a ser considerada a mais antiga escrita do mundo, com cerca de 8.600 anos. E se a gente considerar a pré-escrita, as pinturas rupestres da pré-história encontrada nas cavernas, né, a gente vê há milhares de anos o ser humano se expressando através de símbolos as coisas que vêm da sua alma. Tá? E hoje em dia não são pinturas rupestres, mas são símbolos. Tá? Se eu fizer assim, deixa eu acertar a câmera, se eu fizer assim, todo mundo vai saber que a letra A, olha, é um símbolo. Né? E eu posso falar diretamente com símbolos também mais poderosos, como esse aqui, ó. Eu não preciso dizer eu te amo. Quando eu faço assim, né, já expressa uma escrita invisível que saltou fora da minha alma. Aliás, o Carl Gustav Jung, grande cientista, grande psicólogo, já dizia que quem se expressa através de símbolos é como se falasse através de 1000 clarins. E aí eu lembro de escritas antigas como os ideogramas chineses ou os símbolos sânscritos, que uma única letra
traz uma infinidade de sensações e de ideias e pensamentos. Tá? Então, achei assim, muito incrível o título dessa nossa live, tá? Tocando o coração, enxergando a alma, e o subtítulo tão incrível quanto o título, que é o poder da transmutação da palavra escrita. Tá? Mas, bem, passo a palavra, então, para o meu querido Doralino, para fazer a sua primeira manifestação. Grato. Obrigada, Emerson. Então, Doralino, vamos lá. Que contribuições iniciais sobre esse tema, então, da live de hoje? Muito boa noite a todos que estamos assistindo, estamos ouvindo. Muito obrigado pelo convite, Patrícia. Boa noite, Emerson. Esse é um assunto que, obviamente, me encanta, né? Eu amo a palavra, eu amo a escrita, né? O poder da escrita em si. E fiz disso a minha vida, sempre, a vida toda, a minha vida inteira, eu queria destinar os meus caminhos para esse fim, para esse momento de trabalhar com a escrita, né? E então fui me preparando ao longo da caminhada, né? Como a Patrícia disse, já havíamos nos encontrado em outro momento, quando eu era então um conselheiro tutelar, mas já almejando poder canalizar minhas energias e o meu tempo para trabalhar com a escrita. E naquele período, como conselheiro tutelar, a escrita, eu sempre digo isso, foi muito importante naquele momento e, inclusive, me ajudou de uma forma imensa, né? Porque diante das situações que eu vivenciava ali, que eu vivia ali, acompanhava aquelas situações daqueles meninos e meninas e famílias, enfim, uma forma que eu encontrei de me distanciar, vamos dizer, me distanciar daquelas dores, foi colocá-las no papel. Ali eu acredito que eu comecei a criar as minhas histórias, né, me tornar um escritor, porque aquelas narrativas que chegavam até a mim, né, aquelas narrativas que vinham até mim de forma oral, depois eu as transformava em texto, né? E aquele processo ali eu sei que foi muito importante, me ajudou, me auxiliou muito. É um dos poderes da escrita, né? E uma das importâncias que a escrita tem. Obviamente, a humanidade, né? A própria humanidade é o que é hoje, né? Deve-se a escrita, né? Ao longo da caminhada, né? Ao longo da história da humanidade. O Emerson ali nos deu uma breve história, né? Dessa importância da escrita ao longo da história da humanidade. E então, muito bacana, muito bom estar aqui. Excelente esse título, né? Da gente poder conversar, e debater e dialogar sobre o poder da transmutação através da escrita, né? A transformação que a escrita nos oferece. Eu tive a oportunidade, o ano passado, final do ano passado, eu tive a oportunidade de editar um livro aqui da minha cidade, de Igrejinha, que foi organizado pela assistência social, o CRES, e com o grupo de convivência da terceira idade. E o livro, e o projeto basicamente era os vovozinhos iriam contar suas vivências para nós e nós iríamos transformar em um livro. E aquilo foi muito emocionante. Foi muito emocionante ouvir aquelas histórias deles, escrever aquelas histórias, né? Depois a gente transcrevia, então, o que eles nos passavam.
E foi emocionante ver eles naquele dia lá, autografando o livrinho deles, com toda a família, lá eles se sentindo escritores, sabe? Então, são essas vivências, assim, bacana que a escrita nos oferece, né? Tem me oferecido, né? Eu já tenho meus 3 livros publicados, editei o livro da Patrícia, editei mais outros 2 depois desse da Patrícia, e tem outros 3 agora que estão a gente está trabalhando neles, né? Sairão no começo do ano que vem. Além de uma revista que eu edito, uma revista digital, que, enfim, que está me dando muita alegria, porque justamente assim, porque ele abre um espaço para novos autores, para autores que nunca publicaram, né, e querem a oportunidade de ser publicado pela primeira vez, ou querem ver o seu texto publicado, querem dividir a sua escrita com seus leitores, e isso está sendo muito gratificante também, e depois eu recebo, né, eu tenho retorno desses autores depois, maravilhado, porque viram o seu texto publicado, porque estão se encontrando como autores, né. Então, isso também é uma grande alegria que eu tenho recebido através do trabalho como escrita, né? E eu sei que esse texto publicado desses novos autores, sejam jovens, tem pessoas de mais idade, enfim, sei que aquilo ali é muito, muito importante para eles. O fato deles verem aquela história deles ali, aquilo ali tem uma importância e tem um significado, e talvez a vida deles vão ser modificada a partir daquele texto escrito, né? Foi modificado no momento que o texto estava sendo construído e se modifica a partir do texto tomar forma, né? A partir de estar publicado. Né? Foi comigo assim, eu acredito que com a Patrícia foi também, e é assim com todo mundo que tem a oportunidade de escrever, de publicar, de trabalhar com essa ferramenta maravilhosa que é a palavra, né? Que é a escrita. Que bom que vivemos nesse tempo, né? De tanta escrita, de tanta leitura. Alguns gostam de dizer que esse é a época do audiovisual, que a escrita se foi, parari parará. Mas não é bem assim, né? Para qualquer filme, qualquer série que você esteja assistindo na Netflix, em qualquer um desses canais aí, aquilo ali precisou de um roteiro, precisou ser escrito, precisou ser pensado aquela história. Então não há como a escrita e o poder transformador da escrita estar distante disso, né? Está junto. Nós mesmo aqui estamos fazendo uma live, mas cada um de nós está com o seu lápis aqui fazendo seus apontamentos, as suas anotações, para poder organizar as suas ideias, né? Então, é isso. Nesse primeiro momento aí, vamos ver o que a nossa anfitriã como ela vai nos direcionar, o que ela quer saber. Bom, acho que tanto Emerson quanto Doralino trazem questões extremamente importantes relacionadas à questão da escrita, né? E também a gente poder pensar, refletir nessa questão da comunicação, né? Existem várias formas da gente poder comunicar, né? Uma comunicação que, antes de mais nada, é uma comunicação para a gente mesmo, né? A gente precisa estar sentindo isso. Então, toda forma de expressão, ela também vem motivada por alguma sensação e por alguma emoção, né? A gente não escreve do nada, foi algo na nossa percepção que fez com que a gente tivesse o desejo de escrever, né? Mesmo que muitas vezes a escrita, num primeiro momento, ela não tenha uma direção. Às vezes é simplesmente para a gente ir esvaziando algo de si. E nesse ato de ir esvaziando algo de si, é o momento que a gente vai falando da reconexão, da respiração. Quantas vezes a gente vai escrevendo as coisas meio que assim, meio no turbilhão da emoção, e aí a gente vai acalmando.
porque tem algo nessa comunicação e nessa comunicação através da escrita que faz com que a gente vá se organizando. Assim como as diferentes outras formas da gente comunicar ou da gente se expressar, né? Então, de fato, compreender como é que isso dá ao longo da humanidade, como o Emerson traz no primeiro momento, e como o Doralino pontua no sentido desse papel, dessa organização, né? E do quanto isso vai se transformando como potência mesmo para todos nós, né? É fantástico, né? Eu percebo que na minha trajetória enquanto Patrícia mesmo, né? A escrita sempre foi algo que foi me ajudando a elaborar as questões de vida, né? E eu me lembro disso muito na adolescência, né? Aliás, há um tempo atrás, principalmente, quantos de nós adolescentes escrevíamos, né? Tínhamos os nossos diários. Hoje, eles são diferentes, esses diários. Mas existe, muitas vezes, uma forma de comunicação e de conexão com a gente mesmo, né? E depois, ao longo do processo de trabalho, isso sempre foi me ajudando, né? Se eu for lembrar, assim, de grandes projetos, na época que eu trabalhava em igrejinha, por exemplo, grandes projetos que se tinha, ao final, sempre tinha uma emoção que vinha e que eu acabava desenvolvendo um escrito. Ou buscando um escrito de alguma música que fazia sentido naquele momento de finalização daquele projeto, ou algo que me vinha como expressão daquela emoção por estar finalizando aquele processo. Então, a escrita ela tem um valor muito grande para a gente, porque ela faz essa ponte de conexão. Talvez, até muitos anos, eu cheguei a pensar, né? Eu me lembro de outros livros que talvez futuramente vão estar por aí, né? Que eu não abandonei isso, assim. Eu me vi escrevendo, mas algo em algum momento me paralisou. E depois de um tempo, e o que me paralisou, na verdade, foi a crítica. Porque teve um determinado momento que eu exigia um determinado jeito de escrever. Palavras que eu tinha que colocar. Pronto. Fiquei paralisada. E aí eu só voltei a escrever efetivamente, muito tomada por uma questão de força, de prazer, quando eu voltei a desenvolver isso através das metodologias ativas, né? Me lembro de uma técnica da metodologia ativa que trabalhava com filmes e que a gente escrevia a partir do filme, daquilo que, tomado pela emoção e pela sensação, a gente acabava escrevendo. E ali foi o que foi desbloqueando, né? E aí eu percebo claramente, né, que realmente o Emerson teve um papel fundamental para mim, porque novamente teve um momento, né, que eu conto isso no livro lá. Bom, eu tenho que fazer mestrado, então, para provar que as pessoas não são somente diagnóstico, né? E aí, daqui um pouco, o Emerson me diz, chuta a porta, né? E me diz assim, mas se tu precisa disso? Porque já estava eu tentando formatar tudo. Porque, para mim, a escrita tem um papel emocional. Dispara em mim a questão da emoção. Me faz com que eu me coloque e que eu consiga estar desenvolvendo algo que me traga uma força e uma potência. Né? Então, o papel da escrita dentro da vida de cada um de nós é diferente.
de uma pessoa para outra. Mas ela tem uma linha condutora, que é a expressão e a comunicação. Como é que vocês pensam isso, assim? Doralino, Emerson? Vocês podem abrir de vocês, isso, Emerson? Pode ser? Pode. Eu ia falar, mas eu falo depois. Vamos? Não, assim, como eu vejo, por exemplo, muitos, quando eu estou tenho a oportunidade de estar em alguma palestra, enfim, em um evento falando justamente sobre livro, né, sobre a escrita criativa, que é o meu caso, né, a escrita criativa, e sobre a edição de livros e tal. Muitas vezes vem a pergunta, né, das pessoas que querem escrever um livro, querem saber como é que faz para escrever um livro, tal e tal. Eu sempre faço a pergunta para elas, né, por que tu quer fazer esse livro, por que tu quer publicar esse livro? Quer publicar esse livro porque tu tem um sonho de ver o teu texto publicado, tu quer escrever esse livro porque tu quer se realizar pessoalmente, porque tu quer ter um livro para entregar para os familiares, ou porque tu quer vender o livro, quer viver da tua escrita. Cada uma dessas respostas tem um jeito de escrita, tem uma estratégia que vai ser necessária para atingir aquele objetivo, né? E o primeiro, eu sempre digo que a primeira coisa é a pessoa escrever para si, né? Para si mesmo. Escreve para si, percebe se ela vai gostar do que está escrevendo, se ela se realiza, se ela sente falta de quando não está escrevendo, se ela acha que está escrevendo é melhor do que está assistindo qualquer filme, qualquer série, lendo, namorando, comendo uma melancia, enfim, se aquilo ali é melhor do que isso tudo, então ótimo, então está no caminho. Já escreve para si. A partir dali, vamos então analisar o teu texto e ver o que tu quer a partir daquele momento que tu escreve para si. Quer ficar com os textos apenas para si? Bom, então não precisa nem publicar. Livro na gaveta, no computador, tal e tal. Ah, quero publicar para agradar o marido, o noivo, os familiares. Perfeito, é esse texto aqui, vamos escrever e vamos publicar e pronto. Ah, mas eu tenho ambições comerciais. Bom, então já é um outro nível, mas eu tenho que trabalhar ele, mas temos que lapidar, nós temos que ver qual é que é o público, se é adulto, infanto, juvenil, se é adolescente, enfim, essas coisas todas. Mas sim, eu acho que para cada pessoa a escrita tem um papel. Eu lembro uma vez, voltando lá no começo, na época do Conselho Tutelar ainda, quando eu vivenciei uma situação e aquilo me chamou muita atenção e eu nunca vou esquecer. Chegou um senhor lá, tratando daquela situação enfim, ele estava brigado com a mulher, ele quis se separar da esposa porque ele tinha descoberto uma traição, tal e tal, e tinha a questão das filhas. E aí eu pedi para ele, então, me narrar para mim a situação, para eu poder orientá-lo, né? Se ele tinha que procurar um advogado, ou se a assistência social precisava ir lá, enfim, os caminhos que ele deveria tomar. E, para minha surpresa, ele retira do bolso várias folhas escritas e ele lia para mim o que tinha acontecido. E ele escreveu todo o texto em terceira pessoa, sabe? Falando, é como se ele tivesse se distanciado daquela situação, e ali naquela situação ele narrava o episódio que tinha acontecido lá em determinado momento, entre ele e ela e essa terceira pessoa, sabe? E ele narrava aquilo tudo em terceira pessoa, que me chamou muito a atenção, sabe? Me chamou muito sabe, foi uma coisa, assim, estranha na época, assim. Depois eu acabei vivenciando outras situações mais loucas ainda, mas aquela me chamou muito a atenção. Enfim, Emerson. Sabe que eu estava pensando, eu vou falar um pouco sobre uma reação em cadeia que a escrita promove, pensando assim, ó, a criança se organiza escutando histórias.
Tá? É interessante que, às vezes, a gente tem centenas de histórias para oferecer para a criança e ela escolhe sempre a mesma, porque aquela história escolhida é uma história que vai ajudando ela a resolver conflitos inconscientes. Enfim, tem até um livro muito interessante, um livro antigo que trata sobre isso, que é a Psicanálise dos Contos de Fadas, do Bruno Bettelheim, que é um livro escrito. Olha o poder da palavra escrita. Tá? Nós podemos guardar como joias preciosas as escritas, enfim, desde quando ela surgiu. O adulto também se organiza falando e escrevendo. Olha só o poder de transmutação. Se eu estou muito depressivo, muito angustiado, muito ansioso, e eu escrevo sobre a minha problemática, então eu vou me transformar, vou transformando isso comprovadamente, eu não estou inventando agora. Os psicólogos, os psicoterapeutas, os estudiosos do ser humano sabem disso. Tá? Então, olha que poderzão. Uma outra coisa que eu vejo são algumas organizações espiritualistas, como a Grande Fraternidade Branca Universal, que se desenvolve assim, todos a sua ritualística através de decretos, né, que é o poder da palavra falada. Mas antes da palavra ser falada, ela foi escrita. E aqueles decretos transformadores, oriundos das palavras escritas, originadas de grandes mestres, transforma as pessoas. Não é? Vocês já pensaram? Os grandes poetas, os grandes compositores, eles escreveram e eternizaram a sua escrita através de músicas maravilhosas, como Imagine all the people living for today. Pois é, ele escreveu isso e está aí até hoje como um hino da paz. Né? E quantas vezes vocês leram um romance e estavam muito felizes, o romance era triste e isso impactou e vocês ficaram tristes também? Ou ao contrário, vocês estavam tristes, leram a palavra escrita e ela transmutou a tua energia e tu ficou feliz e alegre. Né? Então, importante a gente ter bem claro do poderoso impacto. Olha os livros sagrados das grandes tradições sapienciais, a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento, os Upanishads, os Vedas, né? O Alcorão, enfim, tudo isso, essa maravilha filosófica, eu vou chamar de filosofia, se bem que a Índia é pré-filosófica, segundo os filósofos que filosofam com método, né? Mas quantas maravilhas milenares ainda nos educam, nos impulsionam para uma direção iluminada, porque ficaram preservadas através da escrita. E a gente lê coisas escritas há 3, 2 mil anos atrás e lê e se transforma, né? Se auto-ilumina na luz projetada por aquele conjunto de letras e símbolos e palavras. Né? Então, aí está uma coisa importante que a gente faz tão no automático que não se dá conta. Às vezes a gente está lendo um texto e começa a chorar e não se dá conta do poder que tem aquele conteúdo. Né? Então, pessoas, como a gente estuda a questão da reprogramação mental, emocional, para ter melhores pensamentos e melhores emoções, também podemos escrever, né? E pendurar bem na frente da cama. Quando a gente acorda, abre os olhos e ali está aquela escrita: eu sou infinitamente autoconfiante, eu me amo, eu sou infinitamente saudável. Né? Olha só que poderzão, e é tão óbvio que a gente lê o jornal, né? E fica mal, né? Porque o jornal é a maior parte, é só coisa ruim, mas
e os poemas, e as histórias, e os romances, né? E os textos espirituais, quanta coisa se preservou desde há muito em função da escrita e o seu poder transformador. Né? Bem. E talvez, né, Emerson, assim, o quanto que a escrita, né, e a gente percebe isso claramente, muitas vezes a gente pode ler a mesma coisa em diferentes momentos e aquilo vai nos convocar a algo diferente. A cada momento que a gente faz uma leitura, é diferente. Então, a escrita, ela nos torna potentes a percepção. Sim. Porque conforme a gente vai vivendo e vai agregando as coisas em nós, isso vai fazendo um sentido. Então, valorizar a escrita como uma potência, seja ela, né, como o Doralino disse, assim, bom, que tipo de escrita é essa, né? É uma escrita, de fato, que é para publicar? É uma escrita que ela é terapêutica? Né? Porque muitas vezes ela vai ser uma escrita terapêutica. Mas existe um valor. Tudo que a gente escreve tem um grande valor. Para a gente, para quem escreve e para quem lê. Porque é justamente através dessas vivências que a gente tem, da experiência da vida, que a gente vai dando sentido. E muitas vezes a gente pode ler algo hoje, talvez assim, a gente, puxa, mas isso não me bateu nada, né? Daqui um pouco a gente vai ler um tempo, a gente já modificou algo. E aí a percepção a partir dessa leitura é outra. Então, a escrita tem isso, que é simbólico. E, ao mesmo tempo, traduz vivências, experiências, faz com que a gente possa estar se melhorando, né? Então, assim, a escrita tem esse poder, sim. Quantos livros que a gente lê, quantas poesias que a gente lê, que isso? A gente se emociona, a gente entra para dentro, né? Quantas vezes eu já estava lendo uma história e eu estava enxergando a história, né? Claro que uma escrita publicável, digamos assim, uma escrita que aí o Doralino consegue, né, e sabe nos orientar melhor em relação a isso, existem sim formas e caminhos de determinadas escritas, né? Mas independente disso, a escrita tem um valor essencial, que é da comunicação para si e para todos nós, né? Existem alguns comentários, né? Boa noite, tem aqui no chat, eu vou estar colocando algumas coisas, né? Que maravilha de momento, sucesso, né? E tem uma colocação da Rejane que é: a escrita é uma maneira eficaz de superar nossas dificuldades. E sem dúvida, né, Rejane? Vou passar para os nossos convidados, mas sim, a escrita faz isso, né? Que é essa escrita mais com esse olhar mesmo terapêutico, né? Está se colocando, o exemplo que o Doralino trouxe, né, desse senhor que chegou, então, o quanto que ele estava buscando elaborar aquela situação, né, e a forma para ele poder explicar a situação que ele tinha vivido foi através, né, da escrita, porque para ele ajudava ele a se organizar dentro de toda a situação que talvez tivesse sido tão complicada para ele, né? Então, vou passar agora para vocês. Está passando para nós? Claro. Ok. Doralino, para o ímpar aí, ó.
Sabe, Bom, pode ir lá. A gente parece que combina, né? Ninguém quer e quando quer, vamos os dois juntos. Por favor, Doralina, eu já falei. Fala tu primeiro aí. Não, a pergunta ali da nossa ouvinte ali, e que está nos assistindo também, né? A gente, enquanto ser humano, a gente se organiza com narrativas, né? A gente se organiza com pequenas histórias. A gente começa de manhã já criando uma pequena história. Ah, eu vou levantar, o relógio tocou, né? Ah, eu vou levantar e vou botar a água esquentar. Enquanto isso, eu vou pentear o cabelo, eu vou descer lá. Não posso esquecer que eu tenho que passar no mercado lá. Ah, eu tenho que falar com fulano, tal e tal. São pequenas narrativas que a pessoa vai fazendo. Nosso cérebro funciona assim, com pequenas histórias, né? Pequenas escritas, podemos dizer, né? Vai fazer uma palestra, tu tem aquilo mentalmente, tu escreve no papel para te poder visualizar, para te poder ler, para aquilo fixar melhor. Então, eu imagino que a forma de eu entender os meus pensamentos é justamente isso, criando pequenas histórias, está sempre alguma coisa sendo escrita dentro da minha cabeça, né? Dentro do meu cérebro. E depois isso eu passo para acabo dizendo, enfim, fazendo, quando é para fazer. Mas, enfim, é muito fascinante isso, né? E às vezes, né, há o caso, sim, de a pessoa escrever justamente para se encontrar melhor, né? Que não basta só ficar pensando aquilo. Às vezes, se ficar só pensando só aquilo dentro da mente, assim, não vai nem fazer bem. E no momento em que tu escreve, aquilo pode ser libertador. Eu participo de um projeto que se chama Pode Gritar. É um projeto, ele é organizado por alguns escritores. É um projeto totalmente anônimo, né? E as pessoas que sofreram alguma violência sexual, algum abuso sexual, elas escrevem as histórias delas e mandam para esse e-mail, né, onde a gente tem contato. E aí esses escritores transformam aquilo numa outra história, né? A gente coloca aquilo, cria personagens, enfim, coloca aquilo. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer do resultado, sabe? Que todas essas pessoas depois, elas dizem que como elas se sentiram bem escrevendo aquilo, elas conseguiram se libertar daquilo. E quando elas leram, então, aquela história em forma de um conto, por exemplo, elas conseguiram se distanciar, conseguiram se libertar ainda mais daquela dor, sabe? E é muito triste a gente ver a escrita dessas pessoas, quase sempre crianças que já não são mais crianças agora, né? Que escreve então essa história que aconteceu, enfim, anos atrás, quando eram crianças, quando eram adolescente, e se percebe ali aquela dor naquela escrita delas. E que através da escrita, então, conseguem colocar para fora, sabe? Podem procurar na internet lá, Pode Gritar, né? O nome do projeto, tá as histórias lá dessas pessoas. Meu querido Emerson. Sabe o que eu estava pensando? A escrita é tão poderosa, mas tão poderosa, que, às vezes, políticos e líderes extremamente poderosos ordenavam que fossem destruídas escritas que não interessavam a sua política ou a sua forma de governo, enfim. Mas eu estou lembrando aqui do Viktor de Emil Frankl, que escreveu vários livros, foi o fundador de uma escola psicológica que se chama logoterapia, que é a terapia do sentido na vida. Ele foi prisioneiro do campo de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial e ele tinha os seus manuscritos que foram destruídos várias vezes, ele teve que refazer, né? Ou mesmo, ainda lembrando, durante a Segunda Guerra Mundial, quantos livros de autores incríveis eram destruídos em pilhas de livros, quantas palavras foram queimadas pelo medo do que o seu poder pudesse fazer, atrapalhando a determinado regime político. Aliás, hoje se tem notícias que ainda acontece isso, né?
Então, acho importante que a gente repense sobre isso, porque é uma coisa há tantos milhares de anos que a escrita vem impactando a alma das pessoas, é tão no automático que a gente não dá nem mais bola ao poder da escrita. Tá? Então, lembrando que a escrita pode tirar a gente de uma cova, mas pode colocar também. A escrita pode nos fazer rir, pode nos fazer chorar, pode nos aproximar de Deus e também pode nos aproximar do diabo. Né? Olha o poder que tem essa tal da escrita, e há milhares de anos. E uma coisa interessante que a escrita, ela antes de ser escrita, como a Patrícia falava antes, ela foi sentida, ela foi intuída, ela veio, ela foi, inspirou. Então, a escrita a gente pode também dizer que é a materialização de algo mais etérico, de uma escrita, uma pré-escrita que surgiu na alma e depois passou para as mãos e braços que estão na linha do coração, como eu falei no início, e acabou no mundo antigo num pedacinho de couro ou num pedacinho de barro, e hoje no papel, e hoje ainda no computador. Né? Mas sabe que, sem querer generalizar, eu acredito, porque eu também sou músico, mas que os antigos compositores escrevam no computador, apesar de ser o mais moderno. Eu, como sou lá dos anos 70, daqueles anos que nunca tiveram tantas bandas maravilhosas, né? Acho que nunca mais vai ter de novo. Eu ainda hoje escrevo com caneta, quando eu componho, a caneta e o papel. Né? É só a minha eletricidade e a minha energia. Não utilizo a CE nem a evolução tecnológica. Só para isso, né? Evidentemente que eu utilizo a tecnologia para outras coisas, inclusive para escrever bastante, porque eu escrevo bastante. Mas bem, pessoas, já faltam poucos instantes, né? Faltam poucos minutos, mas a gente já está se encaminhando, né, para o final, mas vocês tocaram em alguns pontos extremamente essenciais, né? E eu percebo que a escrita é exatamente isso, Emerson. Ela não é somente um ato mecânico e um ato físico. Ele passa por outras estruturas nossas. Para alguns, talvez, somente uma estrutura mental, né? Mas para outros, não somente mental. E o elo disso é a conexão, que é o que a gente comentou ao longo da live de ser uma expressão, é através da nossa emoção, é algo que nos desperta e nos impulsiona a compartilhar. E tudo aquilo que a gente põe daqui para fora, né, é um ato de libertação. É um ato de libertação. Por isso, talvez, né, Doralino, que o projeto que tu falasse, né, do Pode Gritar, faz tanto sentido. Porque expressar isso, retirar daqui, tá na nossa experiência, mas colocar para fora e ver isso sendo transformado, porque vai ter alguém que vai transformar, isso é regenerador. E talvez é um alerta para todos nós do quanto a comunicação ela é essencial, do quanto as formas de comunicação, as formas de expressão, né? O Emerson trouxe a questão, né, da música. Então, essa ligação de cultura e de arte, ela é intrínseca. E ela está dentro de nós. A gente pode acionar, ou às vezes a gente não vai acionar. E tá tudo bem,
Mas o importante, e talvez o papel essencial que eu trago a partir do livro e de toda a proposta das próprias lives, é dessa reconexão. É das pessoas poderem se perceber. É das pessoas poderem se reconectar consigo. E expressar isso de algum jeito. Seja através, então, da palavra escrita, ou seja de uma outra forma. Mas o mais importante é a gente compreender que tudo pode ter sentido na nossa existência. Cada palavra, cada olhar, cada gesto. E perceber isso é essencial para a nossa evolução. A gente está num ano extremamente difícil, complicado, de muito sofrimento, mas de uma grande oportunidade para nós enquanto civilização. Nós estamos num momento que nós podemos evoluir. E essa evolução passa pela conexão, passa pela reconexão, passa pela percepção de que a gente vale a pena e o mundo vale a pena, desde que a gente compreenda isso, né? Desde que a gente dê sentido à nossa existência, né? E então agora a gente vai se aproximando do final, né? E eu quero, assim, se mais alguém quiser fazer alguma colocação, eu vou deixar os nossos convidados fazerem as últimas considerações, né? Para depois, então, falar da novidade. Eu não esqueci da novidade, eu estou prometendo isso o dia inteiro. E aí eu vou te contar a novidade. Doralino? Bom, foi super gostoso, super bacana participar dessa conversa com vocês dois, pessoas super queridas, super bacana. Foi muito bom mesmo, foi gratificante. Esse é um assunto que eu gosto, né? Que me encanta mesmo. E já estou aqui à disposição para uma próxima conversa aí, né? Vamos ampliar esse debate aí, vamos buscar, vamos continuar, né? Vamos dar continuidade a essa conversa. Pode falar do Paraiana então, Literário, né? Que eu acho que é um projeto extremamente importante, né? Esse mês eu tenho mais um inscrito lá no Paraiana Literário, né? E eu acho que é um projeto muito bacana, né? Que vale a pena a gente poder olhar, né? Vale a pena a gente ler e compartilhar. A ideia da revista é justamente essa, né? Dar espaço para as pessoas poder exercer isso, né? Poder publicar suas histórias, escrever e publicar, né? Seja poesia, seja crônica, não ficção, enfim. E tá sendo muito bom, né? A aceitação está sendo muito boa. E esse mês, sim, tem outro texto da Patrícia lá, muito bacana aí, fazendo uma reflexão sobre esse ano e o ano que vai vir, né, Patrícia? Então tá, da minha parte, muito obrigado mesmo por essa oportunidade de estar aqui e espero voltar novamente. Bem, obrigada, Doralino. Emerson. Falando um pouquinho também, para mim, um grande prazer estar aqui com vocês dois, com a Patrícia e com o Doralino. Eu estava pelo menos um pouco nervoso no início, mas rolou assim, foi muito gostoso. Eu quero lembrar que nada é por acaso, e a Patrícia escolheu a data de hoje sem saber de nada. Saber o quê? Hoje acontece uma conjunção astrológica poderosa, que para muitos, para outros não, né? Mas para muitos a gente está adentrando no primeiro grau da era de Aquários.
Tá? Então, é um momento muito especial para a história da humanidade. É o início de 2000 anos que, por mais que possam parecer conflitivos, hoje em dia, se depender de mim e do meu time, ele vai se transformar numa idade de ouro maravilhosa. Eu agradeço muito o convite e o presente cósmico da Patrícia, porque ela foi a mensageira dos deuses, tá? E foi um prazer muito grande ter estado aqui com vocês dois. O Doralino também, eu já havia me encontrado com ele numa das promoções desse livro maravilhoso, e aqui estamos juntos de novo para essa live. Uma boa noite, então. Eu vou passar para a Patrícia. Gratidão. Namastê, namaskar. Muito obrigada, né? A Andréia colocou, né, aqui no chat o afeto como manifesto. Exatamente isso, né? Então, assim, quando a gente estava conversando antes da live, eu comecei a chorar, né? Até que aqui eu consegui me manter, né? E eu agradeço muito ao universo que me proporciona estar aqui, né? Aqueles que me impulsionaram, ao Emerson, que me deu aquele pontapé inicial para que isso acontecesse, ao Doralino por ter acolhido, né, nesse projeto, e infinitamente aos guias que me orientaram e me orientam sempre, né? Independente do que a gente possa acreditar, que a gente possa tornar a nossa existência algo verdadeiramente com sentido. Um sentido que não é somente para o nosso umbigo, mas um sentido que passa para a grande evolução da humanidade, que é a da coletividade. Então, talvez nós tenhamos um papel essencial com tudo isso que está acontecendo, que é a gente amadurecer, a gente crescer enquanto civilização, a gente aprender a conviver uns com os outros, né? Aprender a se gostar, reconhecendo os nossos aspectos de dificuldade, as nossas potencialidades, né? Acolhendo a si próprio para conseguir fazer isso com toda a nossa volta. Que a gente realmente seja uma civilização melhor, né? E a novidade esta vai ser a primeira live que estará no canal do YouTube. Então, tocando o coração, enxergando a alma, tem agora um canal no YouTube, né? Onde a gente vai estar colocando todas as nossas lives, vídeos, tem várias coisas que eu já estou produzindo, inclusive leituras, né, de poesias, inclusive de pessoas que nem estão mais nesse espaço, mas que têm um grande sentido para mim, né, que convivi e outras que eu não convivi, né? Então, aproveitem, né, curtam esse espaço, né, compartilhem, né, que a gente possa ser um pontinho de luz aí nesse universo, irradiando a mensagem de gratidão e de afeto, né? E que a gente possa não olhar somente para as coisas com tristeza, que também faz parte, com irritação, que também faz parte, e somente pelo lado obscuro, mas que a gente possa olhar as coisas como uma grande oportunidade na nossa existência. Que a gente possa reclamar menos, agradecer mais e verdadeiramente fazer dessa existência algo de sentido e significado para o bem da coletividade. Então, agradeço infinitamente, até uma próxima oportunidade. Obrigada, Doralino, obrigada, Emerson, obrigada a todos que acompanharem e a quem vão acompanhar. Gratidão, imensa gratidão. Tchau, um grande abraço. E curtam lá a página.